Hoje, os filósofos da mente, em geral, entendem que um dia a inteligência artificial vai ganhar esse aspecto qualitativo de existência, ou seja, vão conseguir experienciar o mundo qualitativamente, sentindo gosto, tendo raiva, talvez até sentindo dor, amando outras inteligências artificiais, quiçá seres humanos. Ou isso aí é pura ficção científica, balela, não dá pra gente acreditar nesse tipo de coisa. Ó, isso é uma treta antiga, certo? Como eu disse, o Descartes, certo? Ele pensou que só seres humanos tinham consciência e o resto tudo era máquina, autômato. Então, o cachorro é uma máquina, certo? Ele parece ter experiência consciente, mas não tem. Darwin colocou os bichos tudo de volta, falou: se a gente tem, eles têm que ter pelo menos em algum nível, porque a natureza não dá saltos. E aí chega, a gente estava falando aqui no comecinho da live, chega a Segunda Guerra, chega a invenção dos computadores, e já ali naqueles primeiros computadores, o debate da inteligência artificial já se coloca. Ok? Não é nenhum debate novo. A gente agora está reacendendo esse debate por causa de novas técnicas de inteligência artificial, que inclusive o Samuel trabalha com essas novas técnicas de inteligência artificial, certo? Como o ChatGPT e outros aí, tem um monte, mas esse é o mais, acaba ficando mais conhecido, né? E aí você vai ter um debate em cima disso. Então, reacender o debate. Mas na história da filosofia, esse debate foi reaceso e apagado por várias vezes, né? E, mais uma vez, acaba sendo uma questão também, de certa maneira, de definição. Depende de como é que você define. Se for processar dados informacionais do mundo externo, o meu celular tem consciência e não tem nenhuma dificuldade em entender isso, porque ele faz isso e faz muito bem. Eu comprei ele porque ele faz isso bem, inclusive. Ele pega dados e processa e entrega para mim, certo? Ele tem um input, que é a câmera, e um output, que é a tela, e eu tiro foto, ele processa essas fotos e mostra para mim do jeito que eu quero que ele mostre. Mas a gente tem a sensação de que está faltando muito pouco. Às vezes a gente tem a sensação que está faltando algo com uma espécie de consciência de si. Mas a gente tenta, na filosofia da mente, separar essas duas coisas e falando consciência de si é uma coisa, consciência é outra coisa completamente diferente. Você não precisa estar consciente de que está consciente. Você não precisa ter nenhuma elaboração de nível superior para ter consciência. Porque senão a gente pode, de repente, falar que, por exemplo, bebês recém-nascidos não têm consciência. Porque eles têm uma consciência de si? Talvez não. Aí também é um debate para a psicologia do desenvolvimento, certo? Mas parece, pelo menos nos primeiros momentos ali, não tem nenhuma consciência de que ele é um indivíduo separado de todo o resto, certo? Então, não tem consciência de si, exatamente. Certo? Então, não tem consciência. A gente vai falar que o bebê não tem consciência. Dá um tapa no bebê, você vai ver que ele chora. Claro que ele tem consciência. Ele sentiu dor, certo? E você tem experiências subjetivas conscientes. É claro que ele tem. E aí a gente vai. Tá, então, se consciência é essa definição, a gente começa a ter uma certa dificuldade, que é a mesma dificuldade que a gente teve aqui com os animais, certo? A gente vai para características cada vez mais simples, e vai falar se aquilo ali tem a capacidade de perceber o mundo e discriminar o mundo, dizer isso, aquilo é aquilo, por que que a gente pode dizer que, né, um computador não tenha consciência? Aí a gente pode imaginar o seguinte: isso é um experimento clássico da filosofia da mente, experimento mental. Na filosofia da mente, na ciência também se faz experimento mental. Na filosofia da mente, a gente faz até um exagero de experimento mental. Imagina que você tem lá seu cérebro, está funcionando perfeitinho, aí dá defeito em um neurônio, um só. E eu tenho um chip que faz exatamente a mesma coisa que aquele neurônio faz. Exatamente. Ele é bem pequenininho e eu consigo substituir o seu neurônio por aquele chip. Então, eu tirei o neurônio, botei o chip. Aí um outro neurônio dá defeito em outro lugar do cérebro. Eu substituo aquele, boto outro chip. Aí outro. Bom, agora 30% do seu cérebro é chip, 70% é neurônio. Só que os chips fazem exatamente a mesma coisa que os neurônios faziam. Eu tenho experiência consciente, ou eu tenho uma experiência consciente igual eu tinha antes, ou ela está mais apagada, porque agora está 70% só de experiência, ou não está 30%. Ou ela só apaga quando eu passo de um limiar numérico específico, ou seja, 57% a consciência desliga, certo? 56% ainda tem, certo? Ou só apaga quando eu tirar uma parte específica do cérebro, ou seja, todo o resto do cérebro eu posso trocar por chips, uma parte, se eu trocar aquela ali, a consciência apaga. Mas se tiver uma parte só do cérebro que você pode trocar, você não pode trocar, que a consciência apaga, o problema volta para essa parte. Vamos pegar um neurônio dessa parte, troca por chip. Outro neurônio, quando que apaga? Se parece bastante razoável dizer que se o neurônio faz exatamente a mesma coisa, certo?
Então, tudo continua funcionando exatamente igual. E se funciona exatamente igual, tem exatamente o mesmo resultado. Se tem exatamente o mesmo resultado, está processando consciência ainda. E aí você tem que falar, então, que se você substituir todos os seus neurônios por chips, você tem consciência. Nos parece estranho, porque a gente tende a imaginar chips como coisas puramente físicas. E aí entra num debate da filosofia da mente. Bom, o cérebro também não é puramente físico? Se ele é puramente físico, pô, o que que tem no que a gente chama de wetware, que é o hardware molhado, e o hardware que é seco, que é o do computador, não tem. Que magia é essa que o cérebro tem, que um chip não tem, que no cérebro a gente consegue ter consciência, e num chip que faz exatamente a mesma coisa, exatamente, a gente não consegue ter consciência. E aí vai de volta para o debate. Você tem filósofos que vão falar, olha, no sentido mais básico de consciência, celulares, computador, até termostato de ar-condicionado tem. Ele experiencia o mundo dentro da simplicidade capaz dele ali de experienciar o mundo. Outros já vão falar, não, a partir de uma determinada complexidade, aí tem que dar mais ou menos, pelo menos uma sugestão de complexidade, eles vão experienciar. A gente poderia perguntar para o Damásio, se eu fizer um computador, certo? Que é capaz de pegar informações internas e fazer externas e fazer internas dele mesmo e fazer esse processamento interno. Exatamente o que o Damásio falou que o ser humano precisa ter para ter consciência. Ele vai ter consciência ou não vai ter consciência? É uma questão a se perguntar para o Damásio. Aproveito que eu acho que ele ainda está vivo. Né? Provavelmente a perguntar, diga-se de passagem. Deve ter alguma conversa dele no YouTube falando isso. Agora, existem aqueles que vão falar, olha, não, vai ter consciência. A máquina não tem semântica, ela tem só sintática, ela só recebe input, solta output, dado a mecânica que tem aqui dentro dela, certo? E isso não é o suficiente para você ter experiência consciente. Aí o Searle tem um famoso experimento do quarto chinês, que quando for na hora da aula a gente conta, né? Mas é um experimento bastante interessante, com respostas bastante interessantes também, né? Para defender que máquinas, não importa o quão complexas elas sejam, não vão ter consciência nunca. Elas vão só imitar alguém que tem consciência. Pode imitar perfeitamente, de modo que a gente não consiga distinguir uma máquina de um ser consciente, mas o ser consciente tem consciência e a máquina é só um imitador perfeito. Aí a gente entra no teste de Turing ou não, Entra no essa teste de ideia? Turing. O teste de Turing foi o primeiro teste proposto pelo Alan Turing, o criador da computação, justamente lá na Segunda Guerra, para combater o eixo, certo? É, e era o teste para dizer, segundo Turing, se algo tem consciência ou não tem consciência. Hoje em dia, a gente tende a achar que o teste de Turing não é um bom teste, porque tem muita coisa que passa por nele muito fácil. O ChatGPT é uma delas. Mas, assim, até antes já tinha coisas que passavam no teste de Turing com uma razoável facilidade. Né? Aí você pode, então, falar que o teste de Turing está certo, então essas coisas já têm consciência, você pode falar, não, a gente precisa de um teste mais rigoroso do que o teste de Turing para dizer se algo tem ou não tem consciência. E tem o pessoal que é o galera da singularidade, que acha que a partir de uma determinada data, eles até chutam a data, que eu acho que, se não me engano, é 2027, a gente vai chegar na singularidade, que é a máquina efetivamente com consciência, ou seja, vai ter uma complexidade tal que ela vai ter, de fato, consciência, e aí agora você tem uma questão ética, inclusive, a ela, certo? Você não pode tirar da tomada uma máquina que tem consciência, você está matando ela. Certo? Aí você tem umas questões éticas aí em cima também, além de questões filosóficas e questões práticas. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!